Era uma noite fria de novembro de 1916 e o som distante das explosões ecoava pelos campos devastados pela guerra. Em uma pequena sala iluminada apenas pelo brilho trêmulo de uma lâmpada a óleo, Edgar Wainwright ajustava seus fones e observava atentamente as batidas do telégrafo à sua frente. Como operador de telégrafo do exército britânico, seu papel era essencial: transmitir e receber mensagens que poderiam significar vida ou morte para os soldados na linha de frente. Mas naquela noite, em meio ao caos e à destruição, algo diferente aconteceu. Uma mensagem inesperada chegou, e não era um código militar. "Boa noite, operador. Como está essa noite?" Edgar hesitou por um momento. A mensagem era incomum. Não fazia parte das ordens que ele costumava receber. O coração bateu mais forte ao decidir responder. "Aqui está frio e silencioso. E onde você está?" Foi assim que começou uma troca de mensagens que mudaria suas vidas para sempre. Do outro lado da linha, no hospital de campanha, improvisado a poucos quilômetros dali, estava Eleanor Whitmore, uma enfermeira dedicada que usava o telégrafo do hospital para verificar a chegada dos feridos. Mas naquela noite, talvez movida pelo cansaço ou pela solidão, decidiu enviar uma mensagem para o operador do outro lado. A cada noite, enquanto os feridos descansavam e o silêncio tomava conta dos corredores sombrios do hospital, Eleanor e Edgar trocavam mensagens secretas. No início, eram apenas conversas casuais. O clima, a rotina, as dificuldades da guerra. Mas com o tempo, suas palavras começaram a carregar algo mais. Um tom de esperança, um toque de carinho, uma promessa silenciosa de que, apesar de toda a dor ao redor, algo belo ainda existia. Edgar descrevia o céu estrelado acima do campo de batalha, tentando encontrar beleza onde só havia destruição. Eleanor respondia contando sobre os pequenos gestos de bondade que presenciava no hospital. Um soldado segurando a mão de outro, um enfermeiro dividindo seu pão com um paciente. Eles se tornaram um refúgio um para o outro, um fio de humanidade em meio ao horror. Com o passar dos dias, Edgar começou a ansiar por cada mensagem de Eleanor. Ele não via seu rosto, mas podia sentir sua alma em cada palavra digitada no telégrafo. E então, certa noite, ele ousou ser mais direto. "Se a guerra não existisse, para onde você gostaria de ir?" A resposta de Eleanor veio rápida. "Para qualquer lugar onde eu possa ver o mar e sentir a brisa em meu rosto. E você?" Edgar sorriu ao ler a mensagem. "Para onde você estiver." O coração de Eleanor bateu forte. Eles ainda não haviam se encontrado pessoalmente, mas o que havia entre eles era real, era palpável. E pela primeira vez em muito tempo, ela sonhou com um futuro diferente. Um futuro em que Edgar seguraria sua mão e a levaria para ver o oceano que tanto desejava. Mas o destino, como sempre, não permite que a felicidade floresça sem desafios. Uma noite, as mensagens de Eleanor pararam. Edgar aguardou, aflito, cada batida no telégrafo, mas o silêncio se instalou como um peso sobre seu peito. Dias se passaram, até que finalmente uma nova mensagem chegou. Era curta, mas carregada de emoção. "Estou bem, hospital atingido, sobrevivemos." Aquela noite foi a mais longa da vida de Edgar. Ele soube, naquele momento, que não poderia continuar apenas esperando. Ele precisava vê-la, precisava encontrá-la. Quando conseguiu uma licença, arriscou-se a atravessar os campos devastados pela guerra até o hospital onde Eleanor trabalhava. Quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, depois de tantos meses de palavras digitadas, o tempo pareceu parar. Não precisaram de palavras, apenas um olhar, e tudo estava dito. Eleanor era ainda mais bela do que ele imaginava.
Seus olhos carregavam uma força que o encantou imediatamente, e o sorriso tímido que ela lhe deu ao vê-lo fez seu coração disparar. "Então é você", ela sussurrou. "Sim", ele respondeu, segurando sua mão pela primeira vez. Nos dias seguintes, sempre que podiam, se encontravam às escondidas. Caminhavam juntos pelo pequeno pátio do hospital, compartilhavam sonhos sussurrados entre bandagens e estilhaços de guerra. Eleanor confessou que nunca havia amado ninguém antes, e Edgar lhe prometeu que assim que tudo terminasse, ele a levaria para ver o mar. "E se eu nunca mais te vir?", ela perguntou em uma noite fria. "Então encontrarei uma maneira de te encontrar, custe o que custar." O amor entre eles cresceu, mesmo sob a sombra da guerra. Fizeram promessas, escreveram cartas, sonharam com um futuro em que a guerra não existisse e onde pudessem caminhar juntos, sem medo. Mas, como tudo naquele tempo incerto, a felicidade era frágil. Edgar foi chamado de volta ao fronte e a despedida foi dolorosa. "Se algo me acontecer, lembre-se de que cada palavra trocada entre nós foi real. Você foi meu refúgio, meu amor em meio ao caos." O tempo passou e a guerra chegou ao fim. Edgar voltou, mas Eleanor não estava mais lá. Seu coração se apertou ao descobrir que ela havia partido para outro país, ajudando na recuperação dos feridos. Mas ele nunca perdeu a esperança. Continuou escrevendo, enviando cartas, esperando um sinal. Até que, anos depois, o destino cruzou seus caminhos mais uma vez. Em um pequeno café em Londres, enquanto lia um jornal, Edgar ouviu uma voz familiar. Ele se virou, e ali estava Eleanor, tão bela quanto ele se lembrava. O tempo não havia apagado o amor entre eles. Pelo contrário, havia apenas fortalecido. Décadas se passaram, e a história de Edgar e Eleanor permaneceu guardada, até que um dia, seus bisnetos, ao limpar um antigo sótão, encontraram um baú de cartas amareladas pelo tempo. Dentro, as mensagens trocadas pelo telégrafo, os escritos cheios de amor, medo e esperança. Ao lerem aquelas palavras, os jovens perceberam que tinham em mãos algo raro, uma prova de que o amor verdadeiro transcende o tempo, a guerra e até mesmo a morte. E agora, você que ouviu essa história, pode sentir essa conexão? Pode imaginar o calor dessas palavras cruzando o tempo e chegando até você? Se essa história tocou seu coração, se você acredita que o amor pode resistir a qualquer tempestade, inscreva-se no canal Destinos Cruzados e junte-se a nós para mais histórias que desafiam o tempo, o acaso e o impossível.